E o Michel observou bem que em todas as profissões, o crente em Jesus, ele tem que ser fiel. Aonde Deus mandar ele tem que estar ali como sal da terra, como luz do mundo. E assim, hoje também, Michel, a gente vê muitos jogadores, quando faz um gol, vai ali, as câmeras mostram ele dando glória a Deus, aponta para o céu e tal. A gente fica alegre em ver isso, mas ao mesmo tempo alguns assim contradizem, ao mesmo tempo que dão glória a Deus, daqui a pouco está agredindo de uma maneira até violenta outro jogador, daqui a pouco está usando palavras assim, sabe, palavras torpes, que dá para ver bem, dá para fazer a leitura labial e tudo. Afinal de contas, o que a gente pode entender disso? Assim? Porque às vezes a gente está em casa vendo, e agora? Esse camarada é crente mesmo ou ele está convivendo com alguns crentes e ali alguém influencia ele e na hora ali ele lembra, mas na verdade não se decidiu ainda. Como é que é isso? Eu creio assim, né? Todos os jogadores já ouviram na palavra de Deus. Eu acho difícil, ainda mais aqui no Brasil, onde o evangelho é muito pregado. Então todos têm consciência de que é Deus que abençoa, é Deus que exalta, é Deus que humilha. Então o jogador em si, quando ele tem aquela alegria, a primeira coisa que ele lembra é de Deus. Sem dúvida ele vai exaltar o nome do Senhor, mas nem todos têm coragem de viver o evangelho, né? Ali é um simples momento de alegria, onde a palavra que vem nos lábios dele, ele glorifica a Deus, mas eu creio que o Senhor não quer só aquele momento, né? Ele quer uma vida de glorificação para ele. E muitos não têm coragem de glorificar a Deus no gol e também glorificar a Deus quando não faz o gol, glorificar a Deus em todos os momentos da vida. Então ali a primeira atitude dele é glorificar a Deus, mas na nossa vida ela tem que ser toda para glorificar o Senhor, não só no momento do gol, né? Mas sim do jogo todo, após o jogo, antes do jogo. E me diz uma coisa, existe algum grupo específico assim de jogadores de futebol que se reúnem para orar, que se reúnem para cultuar? Eu sei que é difícil porque a distância, né, a geografia até impede isso, mas existe algum encontro, algum momento de os servos de Deus, jogadores de futebol, se encontrarem para cultuar o Senhor? Como o senhor falou, pastor, no futebol também. Em cada clube existe um, existe dois. Já houve clubes onde eu passei, onde fazíamos reuniões antes do jogo que duravam quase 3 horas. E Deus derramava da glória dele, falávamos em línguas, profetizávamos. E Deus usava muito em revelações. Mas, geralmente antes dos jogos há uma reunião entre os atletas. Particularmente aqueles que professam a fé cristã, outros que vão porque acreditam, outros buscam força no Senhor naquele momento. Então, antes dos jogos, geralmente existe uma reunião dos atletas e alguém traz uma palavra, né? E isso é uma bênção, onde muitos não sabem, e muitos atletas aceitam a Jesus ali. Oh, que bênção, hein? Existem muitos... eu estava em Portugal, existiu um dia que fizemos um culto, onde tinha um francês que entendia o português, né? É importante. Tinha francês, tinha português, e ali houve salvação e mais de 10 jogadores aceitaram o Senhor Jesus antes do jogo, momentos antes do jogo, né? Bênção. E foi uma bênção, onde a palavra do Senhor é pregada, já fala que a gente tem que aproveitar as oportunidades. Então, geralmente, nos clubes onde eu passei, sempre já vinha essa cultura, né? Não é minha, não. Misericórdia, né? Existem atletas que vieram muito, muito antes, que já têm esse costume de trazer uma palavra antes dos jogos, uma palavra de fortalecimento, encorajamento, né? Amém. Você está falando isso aí, enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui, poxa, graças a Deus, mais fácil, né, de fazer essas reuniões aí que você falou e tal. Eu fiquei imaginando aqueles pioneiros que começaram a pregar o Evangelho, que certamente sofreram resistências terríveis, porque isso acontecia, praticamente era proibido, e graças a Deus que hoje vocês têm mais liberdade, mas certamente, como você falou, né, existiu pessoas bem lá atrás que deram início a esse trabalho maravilhoso que é a obra de Deus, né? É verdade, mas também é bom ressaltar que não são todos os clubes, né? Não são, né? Existem normas de alguns clubes que proíbem esse tipo de reunião, é mesmo. Né? Mas nem por isso os atletas deixam de buscar. Amém. Existem alguns clubes que os treinadores ou diretores não permitem essa prática, né? Na maioria permite, mas
existem alguns que não permitem. Aconteceu um caso comigo, que um treinador, certa vez, pediu para mim não falar mais de Jesus. Ele chegou e me chamou e falou, por favor, eu estou te pedindo para você parar de falar desse Deus, eu estou pedindo para você, porque isso pode prejudicar aqui dentro. E eu pensei comigo, o Senhor me deu uma direção, eu falei, não, tudo bem, eu não vou falar mais. E durante um tempo eu fiquei em silêncio. Mas a Bíblia fala que nós temos que pregar, e nós temos que pregar muitas vezes sem palavras, né? Mas nós me deu, e aquele treinador não gostaria que fizesse aquelas reuniões. Mas aquele momento em que ele se levantou contra foi o momento onde mais Deus salvou atletas. Aleluia. No clube onde eu passei. Então, isso significa que não adianta o inimigo se levantar, sempre vai ter aqueles que vão pregar, aqueles que vão levar o evangelho, né? Glória a Deus. Que pena para ele, né? Porque, poxa, se ele soubesse que ele poderia ser muitíssimo abençoado, né? Mas depois ele foi no culto. Ah, foi? Oh, glória a Deus. Depois esse mesmo treinador, ele está em outro estado agora, por questão ética eu não vou citar o nome. Claro. Mas ele está em outro estado, e ele está num clube da primeira divisão. E ele foi no culto, ele foi com a família dele para conhecer que movimento que era esse, que levava todo mundo para a igreja, e no outro dia era comentário geral. E ele foi conhecer, e depois ele disse para o diretor, ele falou assim, ó, eu realmente gostei muito desse lugar. Amém. E eu fiquei muito feliz, graças a Deus. Que benção. Bom, gente, poxa, a hora passa tão rápido, né? E eu vou passar já para o Michel a palavra de Deus, ele vai ministrar a palavra de Deus, mas o Michel certamente aí nesse período de férias, ele vai estar aqui outras vezes e a gente vai perguntar mais coisas aí para ele, para a edificação espiritual da sua vida, para a nossa edificação espiritual, mas para a glória de Deus. Então, Michel, você prega aí, fica à vontade, que Deus te use assim como tem te usado. Como eu falei, né, a gente veio de um culto aí, e Deus usou poderosamente aí esse servo de Deus, que nesse momento está com a palavra. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vocês que estão aí nos ouvindo, eu ia pedir, na medida do possível, se você tivesse uma Bíblia, se acompanhasse, ou se depois você puder, você lesse. Salmos capítulo 34, verso 8. Uma palavra muito conhecida. O livro de Salmos é um livro muito lido, né? Por aqueles leigos, por aqueles iniciantes, os domésticos na fé, os leigos na fé. Bom, diz assim a palavra do Senhor, verso 8, do capítulo 34. Diz assim, provai e vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado é o homem que nele confia. Amém? Provai e vede, bem-aventurado o homem que nele confia. Essa é uma palavra tremenda da parte de Deus, pastor e amado ouvinte. Aqui o salmista está nos convidando a fazer algo, está nos convidando a provar de Deus. E quando eu li essa palavra, Deus falou fortemente no meu coração a respeito do provar. Onde hoje muitas pessoas estão provando de várias coisas nesse mundo. De várias coisas. Muitos nessa hora estão provando das bebidas. Muitos nessas horas estão provando de prostituições. E muitos nessas horas estão provando de coisas que nem gostariam de provar. Mas pela influência estão provando. E o salmista nos convida aqui a provar de algo diferente. A provar de Deus. Ele fala assim, provai e vede. Para mim saber se uma coisa é boa ou não, eu tenho que provar. Para você saber se algo é bom ou ruim, é necessário com que você prove. E aqui ele te convida e te dá uma certeza. Provar e vede que o Senhor é bom. Eu vejo aqui ele falando, você precisa provar de Deus e você vai ver como Deus é bom na sua vida. E muitas pessoas provam de várias coisas e esquecem de provar de Deus. Meu pai se converteu através desse versículo. Eu gosto de testemunhar assim, meu pai estava embriagado, pensando em brigar com o meu irmão, estava com uma faca, pensando em suicídio. E eu disse para ele assim, o Senhor já provou de muitas coisas na sua vida, mas o Senhor ainda não provou de Deus. O Senhor não provou da graça do Senhor Jesus, o Senhor não provou do Espírito Santo. E ele é verdade. Realmente, filho, disso eu ainda não provei. Eu falei, prova de Deus, e o Senhor vai ver se Deus não é fiel na sua vida. Naquele momento ele aceitou aquele desafio. Eu falei, se Deus não mudar a sua vida em 2 meses, eu paro de servir a Cristo. Porque Deus não existe nada que Ele não possa fazer. Não existe situações que Deus não possa mudar. Não há impossíveis para Deus. E Deus mudou a vida daquele homem que outrora era muito violento,
onde tinha umas cicatrizes de bala nas costas, e briga, e passagens pela polícia. Deus transformou ele, e hoje ele é um obreiro da casa do Senhor e serve a Deus. Eu glorifico a Deus por isso, porque ele tomou uma atitude. Ele provou do Senhor. E você está aí, talvez você esteja ouvindo essa programação, e você está indo na igreja, mas você ainda não tomou uma decisão. Deus está te convidando agora, deixa o Senhor entrar na sua vida, prova de Deus e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Porque o Senhor, por onde o Senhor passa, Ele deixa uma marca de vitória, uma marca tremenda na vida do cristão.